Quem encontrou Mateus capítulo de número 17, diga amém. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é simples, chama-se Orando com Jesus, tendo tempo de oração com Jesus. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Isso é o versículo 1, o 2. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouve ele, escutai-o, está na nossa versão. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenham medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é misto e que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: É verdade, ou em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que Jesus estava falando de João Batista. Abra sua Bíblia também no livro de Lucas, no capítulo de número 9. Aleluia. O versículo 28 diz assim, é a mesma passagem com um ponto de vista diferente, que é importante para entendermos aquilo que Deus tem para nós nessa tarde. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu o monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se, e a aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram brancas, muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 homens, ou 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir, ou cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, ou acordaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Digam glória a Deus. Passando o tempo com Jesus de oração é muito importante. Glória a Deus. É extraordinário o que está aqui diante de nós. É muito extraordinário. Que eu tenha conhecimento, posso estar esquecendo, Jesus, esse acontecido com Pedro, Tiago e João, só aconteceu com o povo de Israel no deserto. Só eles experimentaram uma nuvem e uma voz poderosa saindo da nuvem. E também tiveram medo e se assustaram com a voz de tal maneira que eles não
quiseram subir o monte como Moisés subiu, porque era para toda a nação subir e ter aquela experiência que Moisés esteve lá em cima, nos 40 dias que ele ficou no monte. O povo não quis subir, porque a nuvem, muito maior do que essa situação, envolveu o monte, com relâmpagos e trovões, e uma voz poderosa saiu da nuvem. Eles tiveram aqui um GC, uma micro manifestação da nuvem, uma voz poderosa que abalou 3 que estavam com Jesus naquele momento. Alguém está aí, não? Tudo que acontece no grande monte, acontece no micro GC que você frequenta toda semana. Que experiência! Que experiência extraordinária! Que coisa tremenda! Aqueles homens tiveram uma imagem, eles viram Jesus transfigurado, com um corpo glorificado. Eles viram Jesus de uma forma que nenhum outro, humanamente falando, viu. A experiência foi tremenda, foi marcante, foi forte. Eu não sei como eles discerniram, a Bíblia não fala, como eles identificaram que estava falando com Jesus, Moisés e Elias, que estava ali representando a lei, que era Moisés, aquele que deu a lei, aquele que deu os mandamentos da lei, e Elias, que era representando os profetas, a justiça de Deus, o profeta que descia fogo do céu. Eu não sei como eles identificaram essas duas personagens, porque a roupa na época e a barba na época é como hoje. Não é como hoje, é diferente. Na época tinha só um modelo de roupa, a roupa era tudo parecida, a imagem era parecida. Para você entender, o beijo de Judas foi porque os guardas não saberiam prendê-lo à noite, se Judas não dissesse, esse daqui prende esse, eles prendiam Pedro. Tamanho era a semelhança de um para outro. Por isso que Judas diz, aquele que eu beijar, vocês prendam. Então eles não tinham. Como Pedro chegou com tal conclusão? Talvez ele estivesse ouvindo a conversa de Jesus, que estava ali conversando com Elias, e estava ali conversando com Moisés, sobre os últimos dias da sua missão neste planeta. Depois disso, ele estava caminhando para Jerusalém, para ser preso, então para ser crucificado e passar o processo de ressurreição. Como Deus cuida e prepara a vida da gente, para que a gente consiga cumprir o nosso propósito. Alguém está aí, irmão? Eu não sei se você está me entendendo. Deus, Ele faz tudo que está no alcance da possibilidade que nós oferecemos, para que saibamos estar no tempo certo, no lugar certo, fazendo a coisa certa, para tudo dar certo, e a glória de Deus, então, Deus ser glorificado, e cumprimos o nosso propósito de existência. Olha o cuidado. Ele mandou Moisés e Elias. Não era em reencarnação, porque eles não estavam em carne, estavam glorificados. Para que alguém tenha dúvida sobre isso. Estavam em espírito. Eles estavam ali conversando, porque isso Jesus foi transfigurado e se tornou a matéria sobrenatural que nós teremos, o corpo glorificado. Estava recebendo instrução, sabendo cada passo que daria. Eu fico imaginando como Deus se move quando nós nos colocamos na sua presença. É extraordinário isso. Eles estavam ali, experimentaram o sobrenatural, porque é tremendo. Por que o monte? Eu fico pensando, por que o monte? Eu sei de crentes hoje que gostam de orar no monte. Tem um pezinho no reteté e gosta de orar no monte. Eu nunca fui. Uma vez eu subi com um grupo de pastores para orar no monte. Não de pastor, de irmãos com o pastor. O pastor tinha costume de orar no monte. Vamos juntos, vamos orar no monte, vamos orar no monte. Meu irmão, começou uma guerra de pernilongo, de borrachudo.
Eu fiquei atribulado naquele monte. Eu digo, eu gosto de orar no quarto, com ar-condicionado e fundo musical. Mas acontecia coisa naquele monte que me levou lá. Alguns de vocês talvez viveram o que eu vi. As folhas, os pauzinhos que tinha no chão, no meio daquele monte, eles ficavam fluorescentes, eles piscavam, eles acendiam. Alguém chegou a ver isso ou não? Aí o pessoal do reteté está escondido aí no meio. Levanta a mão, você chegou a ver também? Olha aí quanta mão levantada. O aviãozinho agora, pregar, reteté. Eu acredito que Deus permite isso hoje, para a gente entender esse fenômeno extraordinário que aconteceu com Jesus. Todo lugar ficou assim. Eu cheguei a ver aquilo, acendia mesmo. Tinha gente que botava no bolso, levava para casa, mas quando chegava em casa não estava mais aceso. Tinha uma conexão com o monte. Saía daquele raio de conexão, apagava. As pessoas gostavam de orar no monte. Que bom. O fato aqui é o tempo que a gente dá para Jesus. É o contexto que a gente dá para Jesus. Você precisa compreender uma coisa importante nessa tarde. Todo tempo de oração com Jesus trará uma experiência. Olhe para o seu irmão com carinho e diga, meu irmão, todo tempo que você tira para estar com Jesus trará uma experiência. Você precisa guardar isto no teu coração. Pedro, Tiago e João não teriam visto a transfiguração. Pedro, Tiago e João não teriam visto Elias e visto ele em vida, ouvido Elias, não teriam visto Moisés e ouvido ele em vida. As instruções que cada um deu a Jesus, eles não teriam visto a nuvem, a glória, a voz de Deus, o Pai, que eu não me lembro, como eu disse, de outra passagem como esta, da nuvem aparecer e a voz falar, não sei lá, com o povo de Israel. Eles não teriam essa experiência tremenda que eles tiveram, que só o povo de Israel, quando começou a caminhar no deserto, teve. Eles não teriam essa experiência se eles não tivessem subido o monte para orar com Jesus, para estar com Jesus. Tempo com Jesus é sinônimo de experiência. Não tem como sermos homens e mulheres que se relacionam com Deus se não separarmos tempo para Deus. Eu tenho que chamar a tua atenção para este fato, porque as coisas não acontecem no comum. Subir o monte aqui é sinônimo de algo reservado. Por que Jesus não orou lá no pé do monte? Por que ele não orou em qualquer quarto, em qualquer casa, em qualquer terreno baldio, do lado da cidade? Porque subir o monte é sinônimo de um esforço a mais. Porque eu sei o que é subir monte também. Principalmente quando choveu 2 dias antes, que aquilo está tudo úmido, escorregadio. Subir o monte é o sinônimo de um esforço a mais. É o sinônimo de uma dedicação a mais. Eu me lembro que quando eu subi o Monte Sinai com a pastora, o falso inclusive, porque o pessoal que vai a Israel vai no Monte Sinai, mas o Monte Sinai é na Arábia, e o árabe não deixa subir lá, ele não gosta de judeu e não gosta de cristão. Então a gente vai no Monte Sinai, que inventaram que é o Monte Sinai, que é do lado, mas vamos acreditar que é o Monte Sinai, tem igreja lá em cima. Mas irmãos, nós começamos a caminhar 1h da manhã, subindo, e quando nós chegamos lá em cima, era 7h da manhã, subindo. No último nível de subida, é uma escadaria gigante, eu não me lembro quantos degraus são, mas eu já estava assim com a pastora, empurrando a pastora. Uma hora eu empurrava, outra hora eu puxava, outra hora eu empurrava, porque senão nós não ia chegar, ela cansou.
Então eu sei o que é subir o monte. Mas eu tive uma experiência tremenda, mesmo não sendo o Monte Sinai, porque não é mais o contexto. Tive uma experiência tremenda, nós cantamos, nós queimamos pedido lá em cima, nós louvamos, nós adoramos, eu vi o sol nascendo, que é muito extraordinário, e Deus ministrou algo muito forte no meu coração sobre o esforço, sobre o tempo que você dá de esforço para ter um relacionamento com Ele. É disso que subir o monte fala. Então todo o tempo que você dá com Jesus, todo o tempo que você, todo o esforço que você faz, diga para o seu irmão, é um esforço, não é a sobra, é o esforço, não é quando dá, é o esforço. Alguém está me entendendo? Quem está entendendo, levanta a sua mão. Vocês estão me ouvindo bem lá atrás? Tempo com Jesus é um esforço. Não é quando sobra, não é quando você está feliz, não é quando está tudo dando certo, não. É um esforço que a gente faz. Então, subir o monte é o sinônimo do esforço. E eles subiram o monte, e por isso eles tiveram essa experiência tremenda de ver Elias, de ver Moisés, de ver a transfiguração, de ver os ensinamentos, de ver a nuvem, de ver a voz, de ouvir a voz. E receber de Deus coisas novas, extraordinárias. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Entenda isso, irmão. Você precisa se esforçar. Subir o monte é difícil, tirar um tempo é difícil, mas eu queria que você compreendesse outra coisa, que foi Jesus que chamou Pedro, Tiago e João para subir o monte. E aqui eu quero invocar a tua experiência como a minha. Há momentos na semana, no dia, há momentos em que você sente o desejo forte de tirar um tempo com Deus. E às vezes vem numa hora inapropriada, você está trabalhando, está fazendo alguma coisa em casa, está fazendo alguma coisa, está dirigindo, vem aquele sentimento dentro do teu coração. Todos vocês passam por esta experiência, aquele desejo de entrar num quarto, de entrar no escritório, de fechar a porta, de botar um fundo musical, de dobrar o joelho, de falar com Deus. Todos vocês experimentam. Sabe o que é isto? É este convite de Jesus, porque Jesus não perguntou para Pedro, Tiago e João: o que vocês estão fazendo? Vocês estão com tempo de sobra? Vocês não têm nada para fazer? Então sobe comigo. Não, ele convidou, e eles pararam tudo o que estavam fazendo, o que poderiam estar fazendo, ou o que fariam. Eles deixaram as coisas do dia a dia, esperando, e eles tiraram então o desejo, a obediência, o desejo de obedecer à voz do seu Jesus, e subiram o monte com ele. Quando vier esse sentimento no seu coração, e às vezes, como eu disse, você tem coisas importantes que você gostaria de fazer naquele momento, mas a maioria delas nós podemos adiar, e eu provo que nós podemos adiar. Quantas coisas nós vamos fazer, que daí fura um pneu, nós adiamos, porque não deu, furou o pneu. Estraga o carro, nós adiamos. Acontece um imprevisto, alguém ligou, alguém ficou doente da família e nós temos que socorrer, nós adiamos. Adiamos por coisas que tem que ser adiado, e depois nós consertamos, nós arrumamos e nós fazemos. Mas eu quero te dizer, como seu pastor nessa tarde, quando você sentir o chamado de Jesus para subir um monte com Ele, o monte da renúncia do tempo, o monte do esforço de algo a mais, o monte de que Ele está te chamando, é porque algo de Deus vai ser ministrado na tua vida, algo de Deus vai ser revelado na sua vida, algo de Deus vai ser colocado no teu coração, algo bom vai acontecer com você. Alguém está aí, não? E tem mais um questionamento que você possa estar pensando, e muitos pensam, que é o fato de que estou cansado. Eu queria orar, mas eu estou cansado. E nós realmente chegamos no final do dia cansados, todos nós. Hoje a nossa mente trabalha muito mais do que o nosso corpo. Por isso que o nosso cansaço não é físico. A pessoa trabalha o dia inteiro, está cansada, mas ela vai fazer fitness, vai fazer academia, porque o seu cansaço não é físico. Nosso cansaço é mais mental, é pressão, é estresse do trânsito, é estresse da pressão, da circunstância, dessa vida
diferente que vivemos na nossa geração. Mas eu queria que você prestasse atenção, porque Jesus convidou Pedro, Tiago e João para orar com ele, mas nós lemos aqui, você leu comigo, por isso eu fiz questão de ler os dois textos em duas partes, com dois pontos de vista, que Pedro, Tiago e João estavam dormindo. Me lembrou o dia que ele foi orar no Getsemane, ele levou esses três também. Eu acho que ele levava os três só para escutar o ronco. Porque também ele estava orando e uma hora ele orou, foi lá, depois vocês não puderam nem orar uma hora comigo. Quem lembra disso? Quem lembra? Estava dormindo também. E ele insistia em convidar esses caras para orar. Porque ele compreende a nossa canseira. Vou falar de novo. Ele compreende o nosso cansaço. Mas ele compreende que você está cansado do dia. Nós não estamos falando de tempo de oração. Nós estamos falando de separar um tempo para a oração. Porque esses homens dormiram, mas eles aceitaram o convite. E mesmo cansado, mesmo dormindo, eles tiveram a experiência que eles nunca teriam se não tivesse ido. Alguém está me ouvindo? Se eles dissessem para Jesus lá embaixo, Senhor, o Senhor vai convidar a gente para orar, mas nós estamos arrebentados. Andamos o dia inteiro, estamos cansados. Leva Tomé, leva ali Matias. Judas não, Senhor, é perigoso. Leva outro dos 12, tem mais, Tem mais 9 aí, leva um dos 9. Às vezes nós temos esse comportamento de acharmos que, poxa, hoje não dá, hoje não é para mim, hoje não é para nós, hoje não é o meu dia. É natural nós pensarmos isso. Mas quando Jesus toca o teu coração, quando você lembrar que tempo de oração com Deus é sinônimo de experiência, é sinônimo de revelação, eu quero dizer uma coisa para você. Mesmo que a sua disposição física seja fraca, a sua disposição da alma vai te levar a orar. Mesmo que você pense, não, eu vou orar, mas não vou conseguir orar nem 10 minutos, eu estou quebrado. Mesmo que você durma orando, eu quero dizer para você, quando você acordar de joelho, você já vai acordar com renovação, você vai acordar com revelação, e você vai acordar com resposta, porque estava lá, independente se estava dormindo, mas você tinha o desejo, e Deus vai corresponder à tua obediência, à tua busca, a você desejar, querer, mesmo que cansado. Eles dormiram, mas quando acordaram, experimentaram. Porque Deus, Ele responde ao nosso desejo, não somente ao nosso esforço físico, muito mais ao nosso esforço da alma, o desejo de orar, o desejo de responder ao convite, o desejo de ter um tempo com Jesus. Alguém está me ouvindo? Irmãos, nós vivemos no século 21. Tudo rouba o nosso tempo com Deus. Eu agradeço a Deus por ter atravessado algumas gerações. Quando eu vi o primeiro celular com digital, o celular, não me perdoe, o relógio, aquela luzinha piscando, pip, 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 não tem nada a ver. A hora igual às outras. Se alguém falasse que a gente ia ter um telefone que fala com o mundo, e dá para falar vendo, que nem aqueles filmes que tinha do Cyborg, alguém lembra? Mais de 40. Tem gente que não levantou a mão com vergonha da idade. Aqueles filmes que apareciam, a gente achava que aquilo era ficção, hoje é coisa comum. Então atravessei. Só que a tecnologia, ela nos rouba tempo com Deus. Ela concorre, não é que nos rouba, mas ela concorre com o nosso tempo com Deus. E se você não educar a sua vida, o Face vai te engolir. Eu já sou ruim de rede social, eu sou o pior que tem aqui dentro. Eu tenho um Instagrado, não é nem Instagram, é Instagrado.
Eu acho que eu vou botar o nome de Face de Nuca, que o pessoal só olha por trás lá, porque não tem nada para ver. Nem é Face, é Nuca. Tem Nuca em inglês? Se alguém lembra Nuca em inglês, eu vou botar o nome lá. É? Mas ainda assim, o WhatsApp ainda toma um tempo da gente. Eu já não estou nem abrindo mais coisas no WhatsApp, porque você vai aumentando o número de pessoas e vai aumentando, vai aumentando. Quando alguém me bota num grupo que eu não pedi para colocar, eu já apago, já ligo, não, porque se eu fosse entrar em todo grupo que me colocam, eu não faço mais nada na vida. Está errado? Não, irmão, claro que não está errado. Pelo contrário, é bom. Não estou falando da rede social, não estou falando do Face, não estou falando do WhatsApp, não estou falando do Instagram, não estou falando da rede social. Eu estou falando que nós precisamos nos policiar para ver quanto tempo nós damos para os videozinhos que nós vemos. Alguns engraçados, alguns até trágicos. Aparece de tudo hoje, né? Gente morrendo ao vivo, coisas trágicas e coisas engraçadas que a gente ri. Esse dia eu mandei para alguns irmãos o WhatsApp do gurizinho de Lambreta. Ele está vindo de Lambreta, de frente, quando ele passa é uma bicicleta, é uma montagem. Muito engraçado, eu ri muito com aquilo. Então tem coisa engraçada. Só que, quanto tempo nós damos para subir o monte? Quem está me entendendo, levanta a mão. Você está entendendo, levanta a mão. Quanto tempo nós tiramos para subir o monte? Antes eu me emocionava com isso, agora não faz nada em mim. Dei tudo, até a balaclava, que não sobrou nada. Quanto tempo nós damos para estar com Jesus? Porque é lá que está as nossas revelações. Porque é ali que estão as nossas respostas. Ali estão as nossas vitórias. Ali estão a coragem que nós precisamos, a ousadia para vencer os desafios do dia a dia. É ali que está aquilo que precisamos. Que Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas da palavra, do Espírito. Ali nós recebemos o que nós precisamos para vencermos o nosso inimigo espiritual. Ali nós temos direções para acertarmos mais e errarmos muito menos. Não tem outro. Irmão, se você prestar atenção no que estamos ministrando, você vai concordar comigo. Olha bem, irmão. Jesus tirou tempo, orou para que Elias e Moisés viessem. Eu não estou te dizendo que Elias e Moisés vai vir na tua ou na minha oração, porque nós não estamos num nível da responsabilidade da missão que Jesus estava cumprindo. Quanto maior a missão, maior vai ser a resposta. Quanto maior a missão, maior vai ser a solução. Maior Deus vai mandar o que for preciso. Aqui Jesus estava no nível hard. Foi mandado o top da lei e o top dos profetas para lhe dar clareza dos passos que ele daria dali para frente até chegar no dia da crucificação, para não haver erros. Eu não sei se você está me entendendo. Se ele precisou que viesse do eterno orientação para acertar, que é o que a Bíblia nos mostra, quem somos nós? Como nós podemos viver e imaginar que nós podemos acertar sem direção, sem orientação? E ela não está no nosso dia a dia, que é a base do monte. Ela está quando nós subimos no esforço de recebê-las para acertarmos. Alguém pode dar um glória a Deus? Alguém pode dar um glória a Deus? Alguém pode dar um glória a Deus, irmão? Tinha uma coisa a mais que eu quero que você também entenda. Quando Jesus desceu do monte, os discípulos, ele falou, né? Os discípulos perguntaram para ele, ali no versículo 10 de Mateus, se não me falha a memória.
os discípulos perguntaram para ele: por que dizem os escribas que João Batista tem que vir primeiro? Aliás, me perdoe, que Elias tem que vir primeiro. Porque os discípulos tinham um conflito de conhecimento teológico, de coisas que acontecem na interpretação da palavra de Deus. Alguém está me ouvindo? Eu estou ministrando hoje num nível um pouquinho mais profundo para você, mas é simples de entender. Quantos estão entendendo? Eles tinham dúvidas teológicas. Eles tinham dúvidas, será que é certo, será que é errado? Será que pode, será que não pode? Eles tinham dúvidas. Como você tem, como eu tenho também. Há coisas num nível diferente do seu, que eu preciso de direção. Eu preciso de esclarecimento. Eu me lembro que quando nós começamos a crescer no conhecimento, quando nós nos desligamos de organização e começamos a crescer no conhecimento, nós começamos a entender que não podemos apenas nos mover pela interpretação dos outros. A denominação, ela é boa, mas ela te deixa dentro de uma caixinha quadrada. Você vai entender o que eu estou te falando. Você precisa crescer, entender. Esta comunidade, este ministério, quem esteve ontem na integração me ouviu falar sobre isso. O meu desejo é que você cresça, que você cresça, que você saiba tanto para me ajudar, saiba para me ajudar, saiba para ajudar o líder, saiba para ajudar o supervisor, saiba para ajudar o coordenador, o superintendente, os pastores auxiliares. Ensine, fale, que você possa crescer a ponto de ser bênção aos irmãos da comunidade. Esse é o nosso desejo. Que você cresça no conhecimento, na comunhão, na revelação. Nós não temos nenhum problema, nós temos, inclusive o nosso incentivo é que você cresça, aprenda. Eu sempre tenho dito, eu não sou pastor de vaquinha de presépio, que ouve e pronto, está ouvido. Não quero que você entenda, que você cresça, que juntos possamos fazer a obra de Deus. E os discípulos estavam perguntando, não dizem os escribas? Quer dizer, a unção do papagaio, lembra da unção do papagaio? Não? Não lembram? Quem lembra da unção do papagaio? Opa, alguns lembraram. Quando uma pessoa falou para mim da unção do papagaio, eu brinquei com ela, eu digo, agora eu estou na unção da arara. Saída do papagaio, fui para a arara, que é uma ave um pouco maior. Porque a nossa compreensão também vinha de uma outra cabeça. Alguém está entendendo aqui, não? Quando nós nos movemos pela interpretação da religião, nós corremos o risco de entender de forma errada as Escrituras, o que causará uma vida oprimida com julgo ou leviana com liberalismo. Quando nós nos movemos apenas por compreensão da religião, você e eu sabemos disso aqui. Que isso pode causar em nós um jugo. Pessoas que estão ligadas à religião viveram por muitos anos com o jugo de não poder cortar o fio de cabelo, porque a religião interpretou que aquilo era pecado. Por muitos anos não se subir num altar sem uma gravata, porque era pecado pregar sem gravata. Não tem nem gravata na Bíblia. Por muito tempo se viveu a religião que não podia usar um calção, porque era pecado. E eu entrava em conflito muito grande. O homem não pode usar calção porque é pecado. Alguém lembra disso? Quem lembra disso? Levanta a mão, por favor, me ajuda, bem alto. O homem não pode usar calção porque é pecado. Bom, a mulher usava saia. Quer dizer que a perna da mulher podia aparecer, do homem não. Eu entrava num conflito. Não pode cortar o cabelo porque é véu. Aí a irmã ia cantar lá no coral, tinha só um coque aqui em cima, não tinha véu nenhum. Era mais careca do que eu, só aparecia o coque. E só via quando ficava de lado. Quando ficava de frente nem sabia, porque está tão esticadinho. Não, eu não estou falando para a gente achar engraçado. As coisas que eu questionava na minha cabeça. Alguém está me entendendo? Porque o que eu estou te ensinando eu vivi. E eu ia levar as pessoas eu ia orar. Ia falar com Deus, ia ler a Bíblia. Eu digo, não pode ser desse jeito. Então, quando nós nos dirigimos somente pela religião, nós temos conflito teológico. Os discípulos tinham conflito teológico.
Aí tem o outro extremo, que é uma religiosidade leviana, um liberalismo que não existe no Evangelho. O Evangelho tem seus limites, tem seus princípios, e que às vezes as pessoas querem passar por cima dele. Por exemplo, a gente ouviu pessoas de querer servir a ceia com caldo de cana. Alguém ouviu sobre isso ou não? Servir a ceia com caldo de cana, servir a ceia com qualquer tipo de elemento. Os elementos comunicam o mundo espiritual. Só estou dando um exemplo aqui, só um exemplo. E eu fico pensando, meu Deus, o que acontece? É que as pessoas não compreendem que quando você sobe o monte, você vai receber revelação. Quando você tira um tempo com Jesus, acredite no que eu estou te dizendo, Ele vai ministrar o teu coração, e dúvidas que estão no teu coração vão saltar da Bíblia para você. Alguém está aí? Os discípulos desceram. Jesus, por que os escribas falam que o Elias tem que vir primeiro? Aí Jesus esclareceu, porque eles subiram o monte. Disse, olha, na verdade, Elias vai vir primeiro e restaurar todas as coisas. Do que ele estava falando? É rápido. Ele estava falando da manifestação das duas testemunhas antes da grande tribulação acontecer. Está próximo. Mas ele disse, mas Elias já veio também. E os discípulos entenderam então que ele estava falando de João Batista, que veio no espírito e no poder de Elias, trazendo juízo. Que a lei te mostra o pecado, o profeta te mostra a consequência, o juízo. Alguém está me entendendo? Houve uma revelação, e eles compreenderam que os escribas não estavam na sua interpretação, que é o que traduziam, correta. Por quê? Porque quando você tira tempo com Jesus, qualquer área da sua vida vai ser esclarecida na palavra de Deus. Deus não tem duas interpretações para nós, Ele tem uma só. Alguém está aí, irmão? Meu Deus. A nuvem apareceu. A Bíblia diz que os discípulos se jogaram no chão com medo, se assustaram. E quando eles se jogaram no chão com medo e se assustaram porque a nuvem apareceu, depois que a nuvem foi embora, Jesus se manifestou em favor deles. O que isso nos ensina? Por que a nuvem apareceu? A nuvem não estava lá. A nuvem apareceu, irmão, porque eles foram se meter onde não era a alçada deles. Estava Jesus falando, estava Elias falando, estava Moisés falando. Aí Pedro disse, dá licença, dá licença, dá licença. Dá licença. Jesus, é bom estarmos aqui. Muito bom. Vamos fazer 3 tendas. Alguém perguntou, intrometido? Vamos fazer uma para Elias, uma para ti, uma para Moisés. Pedro estava evocando a lei que tinha passado, Pedro estava evocando os profetas e o juízo que tinha passado, e estava esquecendo que agora nós estamos no tempo da graça. É Jesus. É Jesus, não tem mais lei com Moisés e nem julgamento com Elias. Agora tem graça com Jesus. E daí o Eterno disse, dá licença. A nuvem veio. Ele disse, pessoal, fica quietinho aí, não tem nada de tenda, nada com Moisés e nada com Elias, a lei passou, o profeta cumpriu sua parte, agora é com Jesus, agora é com o meu filho amado. É Ele que está dizendo o que é para acontecer, para fazer e para obedecer. Diga comigo, graça. Pedro se jogou no chão, Tiago se jogou no chão, João se jogou no chão, ficaram atemorizados, porque, irmão, eu acredito que Deus falou meio brabo, que esses caras não entenderam que a lei passou, que os profetas passaram, que agora é Jesus, pô. Estavam ali atemorizados, saiu a transfiguração, saiu a nuvem, saiu todas as coisas. Às vezes, irmãos, a vida da gente é assim, a gente se intromete onde não deve, né? Às vezes a gente se mete onde não devia, toma decisão que não devia, age de forma que não devia, se precipita. Eu não sei você, mas eu já errei um bocado. E estou diminuindo essa quantidade de erro. Eu espero que até 80 anos eu erro bem menos. Quantos erram aqui?
Quantos tomam decisões erradas às vezes? Quantos gostariam de voltar a alguma coisa e acertar? Levanta a mão. Meu irmão, não tem ninguém nesse planeta que não diz uma hora na vida: meu, se eu pudesse voltar 20 anos. 10 anos, pastor, já estava bom. Alguém vai dizer 5, já estava bom, pastor. Alguém está aí, não? Mas olha o que a Bíblia nos mostra. Eles erraram, Deus chamou atenção, veio uma voz forte, e eles se jogaram no chão, ficaram prostrados com medo. Quando as tuas decisões erradas te levam a se jogar no chão com medo, te levam a entrar num momento de tristeza, de vergonha, de medo, de angústia, de não saber o que vai acontecer. A Bíblia diz que a nuvem foi embora, a voz foi embora, a transfiguração foi embora, e a Bíblia diz que Jesus os levantou. Se levanta, pessoal, porque Jesus sempre vai querer te levantar. E é incrível que Jesus disse para eles: não tenham medo, porque Jesus sempre vai te levantar e vai te encorajar. Sabe o que me chama a atenção? Jesus não disse para eles: por que vocês se intrometeram? Por que vocês foram falar o que não devia? Por que vocês foram falar de tenda na hora que ninguém perguntou? Por que vocês não ficaram olhando de... Não disse nada. Ele disse: se levantem e tenham coragem, não tenha medo, porque Jesus sempre vai te levantar, e vai sempre estender a mão, e vai sempre te levantar, e vai sempre dizer para você: não tenha medo, a vida continua. Um erro não pode paralisar você, um erro não pode paralisar a tua história. Alguma coisa errada não vai parar o que Deus tem para você, e Ele vai te esclarecer, Ele vai te orientar, Ele vai te sustentar, e Ele vai te abençoar. Você pode aplaudir Jesus e dar um glória a Deus? Jesus vem para nos erguer e nos colocar de pé, nos encorajar para continuarmos o propósito da nossa existência. Nunca é para cobrar, sempre é para levantar, porque nós já sabemos que erramos. Agora nós queremos ouvir do Senhor a vitória que Ele tem preparado para cada um de nós, porque essa é a verdade do que aprendemos para aqueles que têm tempo de oração. Às vezes você não tem ouvido o encorajamento de Jesus, porque você não tem tido um tempo com Ele. Que você hoje decida: eu vou ter tempo com Ele, que todas essas boas coisas vão acontecer com você.